Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo número 2 da análise do debate dentro do livro de Jó. Não era para eu estar fazendo o vídeo nesse formato aqui, gravando a tela do celular, mas eu tô com muita vontade de falar desse livro, irmãos. Amanhã eu vou continuar o estudo, amanhã eu vou ter um tempo para gravar, e aí eu vou gravar lá em cima de casa, conforme eu tenho gravado esses últimos vídeos. Então, para você assistir esse vídeo aqui, é necessário que você assista a parte 1. Todos os vídeos que eu gravei de Jó até hoje, eles vão estar na sequência que eu vou colocar dentro de uma playlist que eu vou fazer e vou colocar no meu comentário fixo, tá bom? Esse vídeo aqui, nós vamos estudar sobre um pouquinho do discurso de Eliú. Eu não vou ficar lendo muitas coisas, porque nós vamos voltar a falar disso. Eu quero falar disso porque eu me sinto feliz falando disso. Eu estou muito animado para falar do livro de Jó. O livro de Jó está em alta para mim e eu acredito que é um dos meus prediletos. E eu vou explicando isso para vocês entenderem o porquê que eu escolho o livro de Jó como um dos prediletos. É tentador eu falar isso, porque eu gosto de Daniel, eu gosto de Ezequiel, eu gosto de Jeremias, eu gosto do Apocalipse. Mas esse livro é muito valoroso. Então é o seguinte... O título do vídeo para esse vídeo eu escolhi assim: Eliú, o último recurso ou a última arma de Satanás contra Deus. E olha só, Eliú, o aclamado como o jovem sábio, um homem alinhado com Deus que convenceu Jó dos seus pecados. E eu estou falando isso de Eliú. Eliú foi a última cartada do diabo. Dentro do livro de Enoque, você vai ter duas grandes feras, dois grandes monstros. Um é o Leviatã, que eu já falei para vocês quando eu iniciei o estudo de Jó. Na verdade, quando eu reiniciei, porque eu já tinha falado do livro de Jó antes, né? E o outro monstro é o Bemote. O Leviatã é o monstro do mar, literal, que existiu, e o outro é o monstro da terra, literal, que existiu. E existiam vários, viu? Não era um só, não. Só que esses vários monstros, governadores do mar e da terra, porque eles são governadores, eles são contra todos os outros animais altivos. Esses monstros, eles refletem coisas espirituais nos dias de hoje. E Deus amplificou isso lá no Apocalipse, quando ele de fato mostra um dragão se levantando do mar e uma besta da terra. É o mesmo Leviatã e o mesmo Bemote do livro de Jó e do livro de Enoque, que ainda a gente tem que estudar. Então Eliú, ele foi a cartada final. Deus, ele tem vários planos dentro desse livro, o livro de Jó. E um dos desígnios do Senhor era provar os nossos corações em muitos sentidos. Esse livro aqui, irmãos, quando você escutar ele com o coração aberto, quando vocês lerem, se lembrando das palavras dos profetas, porque senão não há valor, vocês vão perceber que esse livro aqui está arraigado em toda a Bíblia. Jó, ele foi a inspiração para o salmista. Não tem como você ler o livro de Salmos e não se lembrar de Jó o tempo inteiro se você não estiver lido Jó. Se estiver lido Jó, se Jó estiver fresquinho na sua cabeça, você vai falar, meu Deus, Jó praticamente montou o livro de Salmos na inspiração. E não só isso, Eclesiastes. Jó foi o primeiro a falar, a minha vida é vaidade na terra. O que acontece com o justo, acontece com o injusto. Ao reto e ao ímpio acontecem as mesmas coisas. No livro de Jó foi o primeiro a aparecer, o primeiro a mostrar esses argumentos que Salomão iria usar deles. As palavras de Jó tocaram profundamente em Salomão. Jó falou que aquele que se cala é sábio. Salomão, ele ampliou a revelação. Salomão, ele falou coisas a mais, porque, aliás, ele teve acesso a todo o debate do livro de Jó, a todo o conhecimento. Se Eliú, presta atenção nisso, se Eliú falou com mais sabedoria do que os 3 amigos, porque ouviu por último,
porque ouviu e falou por último. Imagine Salomão, que teve acesso ao livro de Jó, à Torá, ao livro de Josué, ao tempo de Juízes. Imagine! E mais a sabedoria que Deus deu para Salomão. E aí você vai aprender que aquela sabedoria que Deus disse que deu para Salomão não foi apenas num passe de Deus estender a mão e falar, seja sábio. Imagine Deus com a mão direcionada para Salomão, falando, seja sábio como nenhum outro homem foi. Não foi nisso, irmãos. Deus deu um coração para Salomão entender as palavras de Jó. Salomão esquadrinhou o debate. Tanto é que Salomão usa os argumentos dos amigos de Jó, os argumentos de Eliú, só que ele separa todos os erros, todas as conclusões erradas, Salomão separa e modifica. E as revelações de Jó, as palavras sábias de Jó, ele amplifica. Como eu queria provar isso, irmãos? Provar com textos. Você pode pôr isso à prova, basta você... É que é difícil você conseguir entender o que eu estou falando, porque você precisa de ler Jó e ao mesmo tempo você precisa de ter aquela mente se lembrando das palavras dos profetas, porque se você for ler numa Bíblia de papel, pode ser que ela não te dê todas as referências. Mas, irmãos, agora eu encontro o valor de tanto eu ter escutado as palavras dos profetas. Era por isso. Ou seja, a sabedoria que Deus deu para Salomão não foi meramente um poder de Deus, e meramente com aspas e negrito, viu? Porque o poder de Deus não é uma coisa meramente que se fale assim, sabe? O poder de Deus é grande. Só que Deus trabalha com homens. Deus abriu o coração de Salomão para as palavras, o acesso que ele tinha às escrituras penetrar profundamente no coração dele, fora que ele passou a se tornar um grande observador. Olha só, o tema do vídeo não é para provar isso, eu só quero falar isso para engrandecer o livro. Então, lembra que eu falei para vocês da linha do tempo que tinha no livro de Jó? Eu falei para vocês de uma linha do tempo e separei em 4 blocos, mas disse que poderia ser subdividido em mais blocos, e eu encontrei mais um bloco aqui que faz toda a diferença. Só mais um bloco, e talvez pode ser olhado por mais blocos, só que eu acho que isso daqui está suficiente para falar a revelação que tem por detrás de todo o debate. Olha, você vai precisar de assistir o vídeo 1, tá? Para entender o que eu quero dizer com o debate. O que me deixa maravilhado é que o livro de Jó é o único livro da Bíblia que reflete claramente as religiões hoje. Os debates onde as pessoas engrandecem o nome de Deus, engrandecem a criação, mas nem sempre é para ter misericórdia de alguém, é para ter compaixão ou para falar retamente os desígnios de Deus. Às vezes, como eu disse no primeiro vídeo, nós estamos como os 3 amigos de Jó, falando como loucos, falando que Deus é o Criador, falando até coisas de sabedoria, mas às vezes é para refutar alguém que está contra a nossa religião, que está contra o nosso paradigma, que está contra o nosso entendimento, aquele que foi estabelecido a princípio, que foi tatuado na nossa mente, seja ele católico romano, seja ele protestante, e entre essas linhas todas que tem. Aí a gente fala das grandezas de Deus, mas é para refutar a pessoa, não é para falar retamente, de maneira que no final da nossa vida, Deus pode falar a mesma coisa para a gente. Você falou como um louco. Se o meu servo não intercedesse por vocês, vocês não seriam aceitos. Já pensou alcançar esse testemunho de Deus? E o mais perigoso de tudo é você se tornar um teólogo enjoado. Um teólogo que é astuto, é ensabonetado, é liso. Ele escuta e fala por último. Só que ele altera as palavras dos outros. Ele modifica. Ele distorce as palavras dos outros. E aí ele obscurece os desígnios do Senhor. Esse é Eliú, irmãos. Então vamos para a nova linha do tempo.
E essa vai te ajudar a ler a palavra de Deus. Eu já estou com ela no papel, pronto para tentar fazer ela aqui no Canva, um programinha. Eu vou tentar fazer de uma maneira onde dê para vocês visualizarem, aí eu volto a falar, com certeza eu vou voltar a falar, pontuando em algo gráfico. Mas por enquanto, tenta imaginar. Esse áudio aqui, esse vídeo aqui é um estilo de vídeo que é bom para você escutar numa caminhada, fazendo alguma tarefa dentro de casa. E na hora que tiver que parar para ler os textos, se você puder, você para e olha para a tela. Se não, você pode continuar na sua tarefa, só abre o coração e vai tentando imaginar o que eu estou falando. Escuta 1, 2 vezes se precisar. O primeiro bloco do livro de Jó é dos capítulos 1 ao 3. E eu coloquei um nome para cada bloco. Aí eu coloquei o desafio. Do Jó, do 1 ao 3, eu coloquei que é o desafio, e tem aqui 5 pontos. O primeiro ponto, o testemunho de Deus. Segundo, os 2 desafios de Satanás. Terceiro, as desgraças na vida de Jó, que é o cativeiro que vem na vida dele, né? Já que no final do livro Deus fala que muda o cativeiro de Jó. 4, a chegada dos seus 3 amigos e aqueles 7 dias de sabedoria, misericórdia e compaixão que eles demonstraram, que foi por causa disso que Deus olhou para as obras deles. 5. Jó amaldiçoando o dia que ele nasceu. Então Deus dá um testemunho a respeito, né? Vou pontuar agora os pontos, do 1 ao 3. Deus dá um testemunho a respeito de Jó, e é um testemunho que continua até o final. As pessoas estão testemunhando contra as palavras de Deus hoje. As religiões sendo impactadas pelo bonito discurso teológico de Eliú, um discurso bem calvinista, é a cara do calvinismo, ficam convencidas e motivadas e defendem Eliú e estão contra Jó. Acusam Jó das mesmas coisas que Eliú o acusou, de soberba, de vanglória, de Jó ser autossuficiente, confiar nas suas boas obras e se achar justo e reto aos próprios olhos. Todas essas acusações que os 3 amigos de Jó fizeram, pesadas, e que Eliú dobrou o peso com essas mesmas acusações sobre Jó, Deus desmente no final e as pessoas estão do lado de Eliú. Como pode, irmãos? Por isso que eu falo, esse livro aqui é um grande treinamento para a nossa mente. Nunca seja enganado por um discurso bonito, por palavras bem encaixadas, soteriologia, antropologia, encaixa bem as palavras, a pessoa não tem gagueira, não tropica, não tropeça, fala, engrandece as obras de Deus. Aí no final Deus pode chegar e falar: quem que é esse daí, que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Você quer que Deus fale isso de você? Quem que é esse? Com toda a sua filosofia, com a sua sabedoria terrena, porque isso é uma sabedoria terrena, de você ouvir e falar por último. Isso qualquer homem sábio na terra faz, pois todo aquele que ouve mais e fala menos tende a ser mais sábio. Se você observa um debate para depois fazer um julgamento, você tende a ser mais sábio. Olhe só, por exemplo, os canais de críticas de filmes e seriados. Os homens falam como um diretor, irmãos. Parece que eles se julgam mais sábios que os diretores e os criadores do filme, porque o filme já está feito, os furos já ficaram. Eles analisaram o filme e ainda mais, não foi assistiu e fez uma crítica. Eles analisaram, foram para a crítica de um, viram a crítica de outro, talvez leu um material em inglês e foi para o canal com aquele esquema todinho, de maneira que a crítica de um canal às vezes se torna mais sábio do que o próprio diretor e o criador do filme. Então essa é uma sabedoria terrena que pode ser bem utilizada, pode ser convergida para uma sabedoria na qual glorifique a Deus. E Eliú não fez isso, e Deus testemunhou isso. Então Deus lançou um testemunho, e aí depois Satanás lançou 2 desafios contra Deus.
ponto 3 dos capítulos do bloco 1, né, dos capítulos do 1 ao 3, aí vem as desgraças na vida de Jó, que ninguém sabia que essas desgraças foi o Senhor que colocou, mas por permissão ao diabo. Deus permitiu que o diabo fizesse isso. Então, no final do livro, vai falar que o Senhor jogou essas coisas em Jó, mas no contexto você sabe que foi Satanás que teve autoridade sobre... Satanás usou, parece que 3 recursos para destruir a vida de Jó. Ele usou os ventos, ele usou os caldeus, já está te dando uma direção do livro, né? Os caldeus. E ele usou fogo que caiu do céu. As pessoas interpretaram como fogo de Deus, mas foi o diabo que fez descer fogo do céu. Como lá está em Apocalipse. Faz descer fogo do céu, a besta, ou Bemute, a besta da terra, faz descer fogo do céu à vista dos homens e falam: faz uma imagem para a besta, para adorarem essa imagem. Então foi assim, irmãos. Satanás fez fogo descer do céu e matou ali toda a obra, os bens de Jó. Acabou com eles. E aí, irmãos, depois vieram os 3 amigos de Jó e no princípio eles tinham sabedoria. Eles ficaram calados diante de Jó, se condoendo dele. Não julgaram, não analisaram. Ficaram 7 dias e 7 noites, sem interrupção, sem ir para casa, para sua casa dormir à noite, sem fazer revezamento para comer. Ficaram ali, sentindo compaixão. Quem dera eles ficassem assim até o fim. Quem dera, irmãos, em um momento algum deles falassem: peraí, gente, vamos pensar melhor. Será que Jó não tem razão? Será que não está acontecendo algum tipo de prova? Jó, ele não tem consciência de pecados. Irmãos, agora eu estou falando com vocês. Vocês vão perceber que Jó confessou os seus pecados. Pecados da mocidade. Ele disse que mesmo que ele fosse justo, ele colocaria a mão na boca e ficaria calado. E ele, no começo do livro, ele já ajeitou aquele caminho. Na verdade, o Espírito de Jesus, né? Já ajeitou o caminho para Jó, dizendo: ainda que eu fosse justo e de 1000 coisas que Deus perguntasse, eu não poderia responder uma. E no final do livro você vê Deus perguntando quantas coisas para Jó. Então, eles viram isso, irmãos. Só que como eles estavam sendo refutados, a ira deles ia aumentando. Porque o ego deles ia se inflamando. Quem dera um deles falasse: peraí, vamos pensar melhor. Então eles foram sábios no começo, sábios e agiram com misericórdia, e por causa disso eles foram aceitos. No final, tendo Jó feito sacrifício por eles, já que era um costume lá desde Caim e Abel, e Noé também, né, obviamente. Então eles foram aceitos, mas aí quando Jó, depois dos 7 dias, começa a amaldiçoar o dia em que nasceu, porque ele fica amargurado, irmãos. Aí os 3 amigos de Jó entram em ação, e aí a gente entra no bloco 2, que são os debates. Para o bloco 2 eu coloquei os debates. Vai do capítulo 4 até o 28, é aqui que eu modifico um pouquinho, porque no bloco 2 do vídeo, no vídeo 1, no bloco 2, eu tinha colocado do capítulo 4 até o 31, eu tinha pulado uma etapa aqui, mas agora você pode ir do 4 até o 28, e você vai encontrar 3 pontos. As 10 acusações dos 3 amigos de Jó, as defesas justas de Jó, e Jó revelando nele a encarnação e os sofrimentos de Cristo. Ponto-chave. 10 acusações dos amigos de Jó, porque Jó fala: vocês me acusaram, me envergonharam 10 vezes já, e isso me lembrou o que Deus fala futuramente para Israel: 10 vezes vós me tentaste, está na Torá. Aí o segundo ponto, as defesas justas de Jó, e as palavras de Jó foram distorcidas vez após vez pelos 3 amigos de Jó e principalmente por Eliú. Sabe o que é você distorcer o discurso de uma pessoa? Distorcer assim, de maneira feia. Só que os 3 amigos de Jó ficaram meio que desesperados, estavam irados, e Eliú,
fez de maneira mais refinada, fez de maneira mais teológica, sistemática. Ele preparou um caminho, me lembrou assim até o Augusto Nicodemos, sabe? Bem encaixadinhas as palavras, mas era hipocrisia atrás de hipocrisia. Aí o ponto 3, Jó revelando nele a encarnação e os sofrimentos de Cristo. Agora, como é que pode um homem falar de maneira soberba, cheio de si, autossuficiência, se achar justo aos próprios olhos e está revelando o sacrifício de Cristo? Como? Aí vamos para o bloco 3. E aqui o negócio começa a ficar fera. Do 29 ao 31. Ok? Bloco 1 do 1 ao 3. Bloco 2 do 4 ao 28. Bloco 3 do 29 ao 31. E aqui você vai ter algo extraordinário. Aqui eu coloquei a ira do Leviatã e o envio do Bemute. Por quê? O diabo estava irado aqui nesse ponto do debate. O diabo estava muito bravo, porque Jó não blasfemou, estava sendo torturado pelos seus amigos e na podridão da carne, quase que sem força, com o rosto modificado, de tanto chorar. Ele ainda encontrava força para se defender, sem falar nada contra Deus, porque o que acusavam Jó era mentira, e ainda envergonhava os 3 amigos de Jó. E logo após isso, o que acontece? Jó começa a falar da eternidade passada de Cristo. Ponto 2, da sua encarnação. Ponto 3, da eternidade futura. Mas ele fala disso através da sua vida. Porque Jó fala, quem dera os meus dias fosse como os meses passados. Aí Jó começa a falar de quando os príncipes se levantavam na presença dele. De quando todos temiam ele. De quando ele era os olhos do cego. Ele era as pernas do coxo. De como os casos difíceis que não eram atendidos iriam até ele e ele atendia. E aí, irmãos, os religiosos de hoje, os Eliús, olham para isso e falam, tá vendo Jó se engrandecendo com as suas boas obras, se achando justo aos próprios olhos. E tudo isso que Jó falou foi verdade. Por isso, o que Jó está falando dos capítulos 29 ao 31, leia, irmãos. Nós vamos ler, mas leia antes que eu leia. Leia antes, para você entender a grandeza disso. Jó está falando a verdade de tudo que ele fez. Aí ele está falando de como ele era assim, um príncipe no meio do povo. Aí ele fala, mas agora zombam de mim, eu sou cuspido. Ele começa a falar da encarnação de Cristo, que aliás estava bem nítido ali na aparência de Jó. A aparência de Jó é mais ou menos Cristo na cruz. E aí Jó começa a falar da eternidade futura, sem ele saber, irmãos. E aí a gente precisa pegar um link no capítulo principal que fala do sacrifício de Cristo, que está no segundo bloco. Está em Jó, capítulo 19. O que Jó fala nos capítulos 29 ao 31 é um zoom, aonde amplia o que ele fala em Jó, capítulo 19. E o diabo, irmão, só de olho. O diabo viu que tudo aquilo era verdade na vida de Jó, só que o diabo tinha acesso ao livro de Enoque. O diabo sabia que o que Deus haveria de fazer, irmãos. O diabo já sabia, não precisava vir os profetas e profetizar tudo, porque o diabo já conviveu com Deus. O diabo sabia que haveria um dia tribunal, justiça, condenação, para tudo aquilo que ele fez no céu. Era isso que estava em jogo. Quando o diabo compareceu diante de Deus para acusar Jó, aliás, o que Deus falou para Jó, irmãos, tá vendo meu servo? O que Deus falou para o diabo a respeito de Jó, tá vendo meu servo? Reto, íntegro, que se desvia do mal. É tudo
o que Deus contemplava da vida de Jó, que ele mesmo relatou do 29 ao 31. É tudo uma verdade. O que Jó falou dos 29 ao 31 é o que Deus testemunha lá no começo do livro e no final. Meu servo é justo, íntegro, reto. Fala o que é reto na minha presença. Fala o que é reto ao meu respeito. Se desvia do mal. Então Jó não está se vangloriando, confiando nas suas obras, cheio de si. Jó está falando uma verdade. Só que essa verdade refletia Cristo antes da encarnação, Cristo na encarnação e Cristo na glória futura. E isso fez o diabo babar de raiva. E sabe quem estava preparado para dar sua última cartada? Eliú. Eliú estava presente o tempo todo no debate. Ele não estava ali se condoendo com Jó durante 7 dias e 7 noites, porque isso não está na palavra. Mas a palavra revela que ele estava presente no debate inteiro, calado. Eliú gosta de debate, gosta e sabe que se ele ficar calado e ouvir mais e falar por último, vai falar com mais sabedoria. Aliás, todos os argumentos estavam na mesa. Eliú viu o que era refutável e o que não era. Preparou um discurso bem bonito no começo e pronto. Todas as religiões do mundo estão refletidas na vida desse Bemute, que engana as pessoas com um discurso bonito. E Eliú estava preparado para esse momento, irmãos, para confundir as coisas. E aqui que eu peguei, você vai entender o que eu peguei, o que eu entendi, quando você lê. Você vai ver que a vida de Jó falou. Quando Jó falava, eu era um juiz entre o povo, os casos difíceis vinham para mim, a viúva não ficava sem ser atendida. Eu olhava para o órfão, os soberbos eu abatia. Jó era um príncipe no meio do povo, irmãos. Isso era Cristo antes de se encarnar. Durante todo aquele processo ali, com Moisés, com Josué, os juízes. E depois não vai entrar a Era dos Reis, né? Porque não entra a Era dos Reis, sim. Jó está antes de tudo isso, viu, irmãos? Só que Jó está contando uma história que reflete Cristo antes da carne. Então Cristo era o juiz do povo. Ele atendia as viúvas, os necessitados. Quem clamava a ele, ele respondia. Ele fez sempre justiça para Israel. Aí no capítulo 30 vem os sofrimentos de Jó. E reflete Cristo quando se fez carne. Então isso fez o diabo ficar irado. E logo depois que Jó falou isso, e ele falou, foi a primeira vez que Jó falou bastante, do 29 ao 31. Aí, irmãos, logo depois, o que acontece? A ira de Eliú se acendeu. E vamos olhar o porquê que a ira de Eliú se acendeu. Vamos olhar isso daí. Vamos ver o porquê que Eliú ficou irado. E esse discurso dele vai do 32 ao 37. É o bloco 4. E depois nós temos o bloco 5, que vai do 38 ao 42, que eu coloquei como a prova final. Aí nós temos 5 pontos também. Deus olhando e respondendo a Jó. Ponto 2. Deus revelando os segredos de sua criação. Ponto 3. Deus revelando as 2 bestas, que é o Leviatã e o Bemute. Aliás, as bestas eram literais. Os personagens representados nessas 2 bestas estão dentro do livro e hoje está no nosso meio. Nós sabemos já quem são. Ponto 4. Deus repreende os 3 amigos de Jó, mas os aceita com sacrifícios. E ponto 5. Deus dá o dobro de tudo para Jó. Ele remove o cativeiro de Jó. E aí fica o mistério. E Eliú? Então vamos ver, vamos analisar. Só que aí, irmãos, eu quero ler com vocês hoje, eu quero ler 4 capítulos. Capítulos 9, 10, capítulos 9 e 10, um pedacinho do 11, e eu vou ver se eu leio até o 12, eu vou ver. Tá aqui na tela, agora eu tô na tela. Então, se vocês quiserem olhar para a tela, para eu frisar algumas coisas aqui, vai ser bom. Tá bom? Então vamos lá. Nós vamos ver um pouquinho do debate. Na verdade, tem que olhar o debate desde onde ele começa.
mas vamos pegar só essa parte aqui para fazer parte desse vídeo, para contextualizar e tentar provar as coisas que eu falei no início do vídeo. Então Jó respondeu e disse, é o capítulo 9, na verdade sei que é assim, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Aí, Jó reconhecendo, como que o homem pode ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. E olha aqui, todo mundo está ouvindo isso da boca de Jó. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele teve paz. Olha aí, quem? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele na sua ira os transtorna. Verso 6. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem, quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas, quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. E aí Jó ele vai falar muitas coisas aqui da criação, que são reveladoras. Vamos para um texto mais relacionado com o vídeo. Aqui, o verso 15. A ele, ainda que fosse justo, não lhe responderia, antes o meu juiz pediria misericórdia. Os amigos de Jó ouviram isso daqui. Como que isso pode ser vanglória? Verso 16. Ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz, porque me esmaga como uma tempestade, multiplica as minhas chagas sem causa. Aqui, sem causa. Tá vendo? O que os amigos de Jó e Eliú interpretam aqui? Que Jó se justifica mais a si do que a Deus. O que Jó interpreta aqui? Jó não tem consciência de ter pecado para que essas coisas viessem sobre ele. Jó não tem consciência e por isso em nenhum momento confessa um pecado de causa e efeito, que era o caminho que os 3 amigos de Jó estavam propondo e Eliú continuou propondo. Tipo assim, Jó, confessa o que você tem em oculto aí, confessa que você fez mal e aí Deus vai te perdoar e vai remover tudo isso daí da sua vida e vai te dar glória, etc, etc. De fato, Deus fez tudo o que os amigos de Jó falaram a respeito de Jó, e tudo que Eliú falou, Deus fez, mas não pelo caminho que eles estavam propondo. Então, textos como esse, e eu vou concluir o raciocínio, textos como esse é onde a gente começa a resolver o livro. Porque esmagas como uma tempestade, multiplica as minhas chagas sem causa. No começo do livro, eu não vou lá para ganhar tempo, na segunda vez que Deus foi falar com o diabo, Deus falou para o diabo: viste o meu servo Jó? Ele é reto, justo e se desvia e ele conserva a sua retidão, a sua justiça e continua se desviando do mal, embora você me incitasse contra ele sem causa. Tá vendo? Sem causa o diabo incitou Deus contra Jó para provar, para todos aqueles desígnios, né? O diabo queria deixar um recadinho lá no céu e na terra, apostando que Jó ia blasfemar. E Deus tacou na cara do diabo pela segunda vez. E depois disso, já não tem mais desafios sendo lançados, só tem ali a tortura na vida de Jó. O diabo usando os 3 amigos de Jó, porque o diabo estava ali na influência. E a carta na manga era Eliú. Era a última opção que o diabo tinha. E aí, como os 3 amigos de Jó ouviam isso, falava: então Deus não tem causa. Eles falavam para Jó. Se você leu todos os capítulos, você vai encontrar várias vezes. Então quer dizer, Jó, que você está certo e Deus está errado. É sem causa. Você tem pecado oculto aí, confessa. E eles tacaram na cara de Jó falando: seus 10 filhos morreram porque eles pecaram.
E Eliú fala quase as mesmas coisas. Eliú fala: você quer justificar a si e condenar a Deus? E o que Jó falava sem causa? Porque Jó não tinha consciência de pecado. Jó não sabia que a causa disso era um desafio que o diabo lançou contra Deus. Por isso que eram os desígnios do Senhor. E por isso que lá em Jó 42... vou lá ou não vou? Vou lá, rapidinho. Nós paramos no 9, né? Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aqui é muito bonito, irmãos. Nenhum dos teus planos podem ser frustrado. O diabo estava querendo frustrar os desígnios do Senhor. Usou os 3 amigos de Jó, e a última ferramenta era Eliú para ofuscar os desígnios do Senhor. E aí Jó quer saber de quem Deus havia falado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó quer saber, irmãos, é uma pergunta. Se fosse Jó na consciência dele, ele falava: Senhor, eu sou aquele que estava tentando encobrir os seus conselhos sem conhecimento. Aí quando Jó diz: na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Não é Jó confessando pecados e confessando que realmente Eliú estava certo, que falou sem conhecimento. Não, aqui Jó, irmãos, está reconhecendo que ele falou algumas coisas sem conhecimento. Por exemplo, que era Deus contra ele sem causa. Os amigos de Jó ouviam isso e achavam que Jó estava se achando mais justo do que Deus, porque, aliás, tudo que ele fez de bom, Deus estava pagando Jó com mal, sem causa. E Jó não poderia falar que tinha algum motivo para Deus ter feito aquilo, porque Jó não tinha nada na consciência, e isso era verdadeiro. Entendeu? Ou seja, os conselhos de Deus estavam ocultos, tanto para Jó, como para os 3 amigos, como para Eliú. Só que os debates estavam acontecendo e Deus estava olhando os desígnios de cada coração. E aí Jó diz: escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Pronto. Aí você vai ter aqui no verso 7, Deus falando com os amigos de Jó. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o teemita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos. Aqui não fala contra Eliú, tá vendo? Aonde as pessoas se confundem. Se a ira de Deus não se acendeu contra Eliú, Eliú estava certo. Vamos ver se Eliú estava certo. Porque não disseste de mim o que é reto, como o meu servo Jó. Então Jó falou que era reto. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 cordeiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Ora, se Eliú falou as mesmas coisas e de maneira mais pesada do que os 3 amigos de Jó, isto é, as mesmas acusações, Eliú foi louco. Só que ele foi um louco hipócrita, que não se compadeceu de Jó ali, nos 7 dias e 7 noites, distorceu as palavras de Jó, repreendeu os 3 amigos de Jó, por eles não ter conseguido convencer Jó, porque a ira de Eliú se acendeu por isso, vocês vão ver. Então Deus nem conhecia Eliú, para vocês terem uma ideia. Aí Deus fala: eu não quero tratar vocês segundo a vossa loucura. Mas Deus é misericordioso. Porque vós não disseste de mim o que é reto, como meu servo Jó. Falou 2 vezes isso, irmãos. Agora eu pergunto, se Jó tivesse se vangloriado, se achado justo aos próprios olhos, sábio, cheio de si, autossuficiente, condenado a Deus para se justificar, irmãos, Deus iria falar: olha, pega aí 1000 ovelhas, 1000 coisas, pega todos os sacrifícios que vocês tiverem aí e faz por Jó, porque,
Olha o que Jó estava falando, se gloriando, querendo me condenar. Nem tem sacrifício aqui para Jó. Ou seja, Jó está falando o que é reto o tempo todo. O testemunho de Deus continua. Agora, um pulinho no capítulo 40. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? Verso 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Olha só, conforme ele tinha dito antes. Ainda que ele fosse justo, e Jó fala que ele era justo, ele fazia o que era reto, e se fosse para ter pecado, só poderia ser os pecados da mocidade dele, Jó falou: ainda que eu fosse justo, eu não poderia responder a Deus. Está aqui, ó, Jó confirmando. Tudo que Jó fala no começo, ele confirma no fim. Diferentemente de Eliú, que promete um monte de coisa no começo e que se contraria no seu discurso. Verso 5. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Verso 6. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Olha aqui, não isolamos esse texto, como as outras pessoas fazem. Olha o que Deus fala: acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Irmãos, Deus não está falando isso. Parece que as pessoas induzidas por outros canais, por outras pregações e até mesmo pelas epígrafes do discurso de Eliú, as pessoas leem isso daqui dessa maneira: Jó, você anulou o meu juízo e me condenou para se justificar. Agora eu pergunto, isso é falar o que é reto diante de Deus? Jó está fazendo, Deus está fazendo uma pergunta para Jó, irmãos. Uma pergunta que mostra que Jó não fez nada disso, como os amigos deles estavam acusando. Os amigos dele estavam acusando Jó de anular o juízo de Deus e de condenar Deus para ele se justificar. Isso era a acusação dos 3 amigos de Jó e de Eliú. Irmãos, os 3 amigos de Jó acusaram Jó disso daqui. Por que Deus iria falar que eles falaram como loucos, se Deus estaria aqui confirmando as acusações dos 3 amigos de Jó? Vocês entenderam como se analisa as coisas? Agora um pulinho no capítulo 38. Olha só, Eliú, as últimas palavras de Eliú. Eliú falando para Jó, e foram as últimas palavras dele, e aqui Deus interrompeu. Deus não permitiu que Jó se defendesse mais. Não permitiu que Eliú falasse mais. Olha aí, ó, Eliú falando: por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Quem era que estava se julgando sábio o tempo todo? Era Eliú. Eliú que estava falando: irmãos, olhem para mim e eu vos ensinarei a sabedoria. Jó, aqui está um que fala retamente diante de você e a minha ciência é pura. Era Eliú que estava se achando sábio aos próprios olhos. E Eliú falou: Deus não olha para esses. E Eliú acusou Jó de ser puro, reto, íntegro e sábio aos próprios olhos. Está no discurso dele, irmãos. Quando Eliú falou essas palavras, olha só. Olha a epígrafe. Olha a epígrafe. O Senhor convence Jó de sua ignorância. Isso daqui não vale nada. Isso daqui são pessoas que estão induzindo você a acreditar em Eliú. Vamos olhar o que o texto diz, não o que a epígrafe está induzindo você a pensar. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que
e escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento. Aqui a pergunta é: quem é este? Quem é? Deus não está falando: Jó, quem és tu? Deus está perguntando: quem é este? E por isso Jó pergunta isso para Deus lá no capítulo 41. Quem é aquele, Senhor, de que tu falaste, que com palavras sem conhecimento estava escurecendo os seus desígnios? Jó não falou: Senhor, sou eu. E Deus não falou aqui: Jó, és tu. Eliú acabou de falar, irmãos, e acabou de falar um monte de contradição, e acabou de falar: Deus não olha para esses que se julgam sábios. E Deus já chegou falando, olhou para Jó e chegou falando: quem é este? Em outras palavras, quem é esse que está discursando, falando tão bonito e querendo confundir todos os meus desígnios? Porque o que está escondido aqui no contexto? Houve um conflito, irmãos. Era um tribunal que estava envolvido aqui. Coisas que o diabo fez antes da fundação do mundo era o que estava em jogo. As acusações, as mentiras do diabo. O diabo desafiou a Deus. Ninguém sabia disso. E Jó falou algumas coisas sem conhecimento porque não sabia disso. Jó achava que Deus estava batendo nele sem causa. Mas Jó falou: mas ele é justo. Mesmo assim ele é justo. Mas não cabia na cabeça de Jó confessar coisas que ele não fez. Estavam querendo tirar a confissão da boca de Jó a todo custo. Sabe por quê? Porque se eles tirassem uma confissão de pecado da boca de Jó, iria complicar a conversa que o diabo iria voltar lá e ter com Deus. Ah, irmãos, como é difícil de entender isso, mas como é gostoso quando vocês entendem. Então isso daqui é a respeito de Eliú. Não é a respeito de Jó. Tanto é que Jó, lá no final do livro, Deus fala: ele falou o que é reto diante de mim. Deus falou para os amigos de Jó: vocês falaram como louco. Como assim? O que é falar como louco? Chamar Jó de soberbo, de homem que se gloriava nas suas obras, de homem que se achava justo aos próprios olhos e estava condenando a Deus. Quando tudo isso era uma mentira. Isso é falar como louco. Agora, aonde começa? Aqui acabou o discurso de Eliú. Vocês sabem, né? Acabou o discurso de Eliú e começa Deus aqui. Deus já chegou com os dois pés no peito de Eliú. Deus não conheceu Eliú, irmãos. Deus envergonhou Eliú. Deus mostrou que Eliú era um bemote, uma besta da terra enviada para confundir tudo. Agora, olha onde começa aqui as coisas. No 32. Olha aí. Olha a epígrafe: Eliú irado contra Jó e seus 3 amigos. Tudo bem, aqui não tem mal e nem ruim. A epígrafe só está dando uma direção. Aqui ela não está fazendo uma inferência. Aqui ela está neutra, tá certo? É assim que teria que ser em tudo. Mas não é assim que acontece em todos os lugares, né? Aí, vamos ler aqui o verso 1. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Aqui, parece que o escritor do livro está falando que Jó se achava justo aos próprios olhos e isso era um pecado, né? Mas não era. O que o texto está falando é o que Jó disse: eu não fiz mal algum para isso ter acontecido. E isso era verdade. Deus testemunhou isso no começo do livro. Falou para o diabo: você me incitou contra Jó sem causa. Ou seja, não houve motivo, não houve pecado para Jó ter sofrido todas aquelas coisas. E a teologia de Eliú foi reversa. Foi ao contrário da teologia dos 3 amigos. Eliú disse que Jó realmente não fez nada. Mas aquilo tudo veio na vida de Jó para Deus mostrar que ele estava sendo soberbo. Ou seja, se Eliú está alinhado com Deus, então os desígnios de Deus era lançar todas aquelas coisas em Jó para mostrar a ele do orgulho e convencer ele do pecado de orgulho. Irmãos, que é isso? Gente do céu, a proposta do livro está lá no começo. Olha para o discurso de Deus no começo e olha para o discurso de Deus no fim. Você vai ver que tudo se encaixa.
Aí, olha porque a ira de Eliú se acendeu. Está aqui, ó, os propósitos, as intenções do coração de Eliú estão logo no começo aqui abertas para a gente. Verso 2. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Olha aqui essa tradução, olha o perigo dela. Pretendia ser mais justo do que Deus. Parece que o escritor está afirmando que Jó pretendia ser mais justo do que Deus. Nunca houve essa pretensão da parte de Jó, por isso que essa palavra nem aparece no hebraico, ó, pretensão. Eu estou clicando nela e nada aparece. A palavra justo aparece, está aqui, ó. A palavra Deus aparece, e numa outra tradução você vai ver que não está escrito isso aqui. Isso aqui é erro de tradução. Numa outra tradução vai estar escrito... Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Eu não vou ter ela aqui. Está no outro celular. Mas, numa outra tradução, irmãos, vocês vão ter um outro tipo de palavra. Deixa eu ver se eu encontro aqui no outro celular. Não vou encontrar, vai demorar muito. Mas eu lembrei aqui. Numa outra tradução você vai encontrar que Jó, ele justificava mais a si mesmo do que a Deus. E isso é o que está no texto. Jó, ele justificava mais a si mesmo do que a Deus. É diferente do que você lê, pretender ser mais justo do que Deus. É completamente diferente. Por que Jó justificava mais a si mesmo do que a Deus? Porque Jó não ficava dando glória para Deus e para sua criação e criando parábolas e analogias sem sentido, sem nexo. Jó queria saber qual era a culpa dele para ele se confessar e se arrepender. O que está escrito no original está certo e outras traduções confirmam. Então você tem que ver como que você está lendo o texto. Depende de todo um contexto do livro para você interpretar certos pontos. E verso 3. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois era de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia respostas na boca daqueles 3 homens, aqui, ó, acendeu a sua ira. A ira de Eliú, está escrito aqui 2 vezes que a ira de Eliú se acendeu. Uma, porque eles não conseguiam mais refutar Jó. Não conseguia convencer Jó dos pecados e Jó, ele estava justificando mais a si do que a Deus. Eliú queria ver Jó com aquele discurso hipócrita. O Senhor é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu fiz muitas coisas erradas. Eu me arrependo, Senhor. Obrigado por ter enviado os 3 amigos de Jó. Era isso que eles queriam ouvir. Mas Jó vai confessar o quê? Se ele é reto, íntegro e se desvia do mal. O céu falou isso 2 vezes. 3, na verdade, porque o final do livro confirma. E aqui está escrito... Quando Eliú viu que não tinha mais resposta na boca dos 3, ficou irado. Eliú queria ver a tortura. Tortura mais esse homem que uma hora ele vai ceder. Porque se Jó cedesse, se alguém tirasse uma confissão de pecado da boca de Jó, não tendo ele pecado, imagine o que aconteceria lá no céu. Já parou para pensar nisso, irmãos? Se Deus não interrompe Eliú e continua ali deixando Jó tentando se defender, será que Jó ia ter forças para se defender até o fim? Será que Jó não iria ceder? Já pensou, Jó fala, não é possível, então eu pequei. Já pensou se quando Jó fosse se defender das acusações horrendas de Eliú, porque Eliú falou as mesmas coisas que os 3 amigos de Jó.
Ou seja, Eliú é um louco também. Só que ele é um louco sem compaixão e sem misericórdia. É um louco teólogo. Imagine se Jó não tem mais força e falar: então eu pequei. Então eu estou convencido. Imagine, o diabo ia chegar para Deus e ia falar: e blasfemou. Olha, o seu servo está confessando que ele pecou. Ele está confessando que ele confiou nas suas obras do passado, ainda que eram justas, mas isso não é trapo de imundícia, né? Como algumas pessoas falam, isso é trapo imundo. Ele está se vangloriando, ele está justificando mais a ele do que a você. Ele confessou, Eliú convenceu ele, o meu servo Eliú convenceu ele, tá aí a confissão. O que você tem para falar a Deus? Imagine, irmãos, o que Deus ia falar? Deus ia falar, olha, o que Deus, irmãos, o lugar que Deus ia ficar, porque Deus ia falar: peraí, Jó não cometeu nada de errado, ele é íntegro e se desvia do mal. O diabo ia falar: mas como ele se desvia do mal? Tá aí, a confissão de pecado dele. Aí Deus ia falar: não, mas isso é uma tortura. Deus ia ter que falar, né? Olha a complicação que ia dar o negócio. Deus ia falar: mas isso foi uma tortura, vocês torturaram ele. Estão ali, arrancando uma confissão dele à força. Tá vendo? Parece que Deus não ia aceitar que ele perdeu o desafio. Por isso que Eliú foi a cartada final, irmãos. E quem foi? Um teólogo, cheio de argumentos, engrandecendo a Deus. E qual era o desígnio? Por que a ira de Eliú se acendeu? Se acendeu porque os 3 amigos de Jó estavam tratando Jó sem misericórdia? Não. A ira de Eliú se acendeu porque ninguém convencia Jó de pecado e Jó realmente não tinha, e Eliú analisou e viu que Jó não tinha feito nada de errado? Não. Eliú podia contrariar todas aquelas obras que Jó como um príncipe fazia no meio do povo, e que eram justas diante de Deus, e que era isso que fez Deus dar um bom testemunho de Jó na terra? Não. A ira de Eliú se acendeu porque Jó calou a todo mundo naquele estado. Então, se Eliú consegue tirar uma confissão de pecado da boca de Jó, complica o tribunal de Cristo, irmãos. Esse era um dos desígnios que Deus falou: quem é este? Por isso que Deus interrompe, porque Deus não deixa a pessoa ser provada além das suas forças. Está em 1 Coríntios 10. Se Deus deixou Jó ser provado até aquele ponto, era que a partir dali Jó não teria mais força, irmãos. Vamos pensar com a mente de Cristo. Tem um momento do discurso de Eliú que Eliú fala: quem dera Jó fosse provado até o fim, porque uma hora Jó ia ceder. Jó ia ter que confessar alguma coisa ali para ele parar de ser torturado, porque a própria vida ele não iria tirar. Jó temia Deus. Tá vendo então por que a ira de Eliú se acendeu, irmãos? Eliú vinga o seu direito de responder a Jó. Aí vamos olhar aqui um pouquinho do discurso de Eliú, só um pouquinho. Eu sei que o vídeo está grande, mas vamos lá. Disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreciei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensinem a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Olha que encaixe, hein? Que encaixe de palavras. Os de mais idade não é o que são sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. Tá vendo isso daqui que Eliú falou? Isso aqui que Eliú falou, irmãos, ele está repetindo o que Jó falou. Jó disse isso daqui, Em algum momento do seu discurso, Jó disse isso. Eliú, ele replica vários argumentos de Jó. Alguns ele contraria, outros ele usa contra Jó mesmo. Eliú foi muito perverso. E as pessoas querendo defender a causa de Eliú. Meu Deus do céu. Verso 10. Pelo que digo, dai-me ouvidos. Dai-me ouvidos.
E também eu declararei a minha opinião. Eis que eu aguardei as vossas palavras e dei ouvido às vossas considerações, enquanto, quem sabe, buscáveis o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó. Aqui ele queria ver Jó sendo refutado. Eliú não tinha nenhum testemunho de Deus, de ser reto, íntegro e se desviar do mal. O único que tinha esse testemunho na terra era Jó. Irmãos, prestem atenção e use esse argumento a quem estiver disposto a defender a besta da terra. Deus deu testemunho de Jó e não de Eliú. Se Eliú fosse o sábio, Deus daria testemunho de Eliú. Mas Jó era reto, íntegro e se desviava do mal. E esse temor de Deus que era a sabedoria. Não foi Salomão o primeiro a falar que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Nem Davi. O primeiro a falar foi Jó. Está no argumento de Jó. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem respondesse às suas razões. Não vos desculpeis. Tipo aqui, não me venha com essas desculpas dizendo: achamos sabedoria nele, Deus pode vencê-lo, e não o homem. Olha só. Eliú não quer saber disso. Eliú quer saber que ele vai vencer Jó. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu retorquirei com as vossas palavras. Os três estão pasmados, já não respondem, faltam-lhes as palavras. Acaso devo esperar? Pois não falam, estão parados e nada mais respondem. Também eu concorrerei com a minha resposta, declararei a minha opinião, porque tenho muito o que falar e o meu espírito me constrange. Não o espírito de Deus, o espírito de um homem hiper vaidoso e hipócrita. Ele quer mostrar que ele sabe, que ele pode fazer o que ninguém faz. Mas ele tem que preparar um discurso para ser ouvido, né? Aliás, ele está diante ali de anciãos e tal. Verso 19. Eis que dentro de mim sou como vinho, sem respiradouro, como odres novos, preste a arrebentar-se. Permite, pois, que eu fale para desafogar-me, abrirei os lábios e responderei. Ou seja, ele queria falar, senão ele ia ficar doido. Não farei acepção de pessoas. Oh, muito bonito. Vamos ver se isso é verdade. Não usarei de lisonjas com o homem. Realmente ele não elogiou ninguém aqui, ele só elogiou a Deus. Porque não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levaria ao meu Criador. E eu acredito que isso aconteceu mesmo. Em breve Deus foi e levou ele. E ele disse que não faria acepção de pessoas, né? Mas a ira dele se acendeu por quê? Porque os três amigos de Jó não estavam tratando ele com misericórdia? Não, a ira dele se acendeu porque Jó refutou os três amigos na podridão da carne, com palavras retas. E o céu confirma, Jó falou que é reto. Por isso que a ira dele se acendeu. E Eliú fez acepção de pessoa assim. No discurso dele você vai ver claramente, ele ficou irado com os três amigos de Jó porque acabou o argumento. Mas ele ficou irado com Jó porque Jó se achava justo, íntegro, puro. Ou seja, Eliú se irou contra aquele testemunho de Deus lá do céu. Se um homem se ira contra o que Deus falou, irmãos, sem ele saber, que espírito que há nesse homem? Presta atenção. Eliú ficou irado contra Jó porque Jó se achava justo aos próprios olhos. Mas quem foi que falou que Jó é justo? Mas uma coisa é Deus falar, outra coisa é a pessoa se achar. Mas não era que Jó era um homem orgulhoso, porque isso é pecado. Não era isso, era que Jó queria saber qual era o pecado. Jó falou isso até para Deus. Eu quero saber onde foi que eu errei, porque aí então eu confesso. E os três amigos falando, você tá doido, não tem homem, Deus não confia nem nos seus anjos, o que é mentira. Deus não acha nem o céu puro, o que é mentira. Eles estavam usando esse argumento só para refutar Jó. E Eliú foi nessa mesma embarcação.
Ouve, pois, Jó, as minhas razões, dá ouvido a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, e minha boca fala a língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o saber. Verso 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes contestar-me, dispõe bem das tuas razões perante mim e apresenta-te. Deus não deixou Jó falar mais nada, porque eles gastaram Jó até o fim, irmãos. Se Jó tivesse bem de saúde, não tivesse com a alma que o espírito abatido, já seriam 4 contra 1. Já é desgastante. E imagine um homem no estado do Jó. Irmãos, isso foi uma apelação muito grande. Deus falou ou não falou que Jó falou o que é reto diante dele? Deus falou, não falou? Olha o que Jó falou. Jó capítulo 6, verso 14. Vamos lá. Jó 6, verso 14. Olha o que Jó falou. Ao aflito, deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. É o que Jó está clamando. Jó está falando, olha, analisa o meu caso melhor. Não façam isso comigo, porque vocês estão contra mim, qual é o motivo? Jó está falando isso o tempo todo. E vê se Eliú era amigo de Jó. Eliú nem sequer recebe esse título. Eliú não recebe o título de amigo de Jó, irmãos. E quem que é Eliú? Quem que é Eliú? Fala aí para mim. Deus perguntou, quem que é esse? Você acha que essa frase é para quem? Para Jó? Eliú acabou de discursar, falou que Deus não olha para o sábio. Deus não olha para a pessoa que se acha sábia aos próprios olhos. E Deus chegou e falou, quem que é esse? Que obscurece os meus conselhos, com palavras sem conhecimento. E olha, irmãos, o discurso de Eliú, ele tem que ser analisado completamente. Mas vamos olhar um pedacinho aqui, o capítulo 34, que eu pedi para vocês lerem no primeiro vídeo, lembra? O que a gente pode ler aqui no 34? Deixa eu ver se eu acho o meu papel. Tem um monte de papel aqui na mesa e eles não estão organizados. No 34, vamos ler do 1 ao 8. Disse mais Eliú: ouvi, ó sábios, as minhas razões, vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras como o paladar a comida. Sabe quem falou isso daqui? Jó. Eliú achou bonito e copiou. Verso 4. O que é direito, escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom, porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Jó não disse isso. Primeira acusação falsa. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. Minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Distorcido, aqui os argumentos de Jó, porque Jó confessa muitos dos seus pecados. Eu disse que a gente ia ler o capítulo 9, o 10, o 11, o 12, o 13, um pedacinho, né? E foi ali que eu me direcionei para outros pontos e não terminei, mas vocês vão ver nesses capítulos que isso daqui é uma mentira, porque Jó fala que ele cometeu pecado sim, não para que venha todo esse mal. Nisso ele estava justo, ele não fez o que era mal. Inclusive Jó fala tintim por tintim naquele discurso dele que provoca a ira no diabo e até mesmo em Eliú, quando Jó fala dos capítulos 29 a 31, ele fala de tudo que ele fez de bom. E Jó fala tintim por tintim. Se eu fiz alguma coisa contra as mulheres, contra as viúvas, contra o jovem, contra o servo da minha casa, sabe, ele foi investigando para ver aonde estava a culpa dele. E ninguém poderia acusar ele de nada. Lembra que Jesus falou para os fariseus? Quem de vós me convence de pecado? Agora, no caso de Jesus, ele nunca pecou. No caso de Jó, ele cometeu pecados da mocidade. E Jó, irmãos,
os amigos de Jó falam, você está assim porque pecou, Jó. Mas Jó fala, quantos ímpios tem aí pelo mundo, onde os seus bois estão comendo bem, a sua casa prospera, eles dançam sobre os instrumentos. Aí Jó quer saber, por que Deus não faz isso então com os ímpios? Por que fez comigo? Eu quero saber então qual é a minha culpa. E ninguém podia responder. Então, olha aqui o discurso do bondoso Eliú. Que homem que há como Jó, que bebe a zombaria como água? Olha a acusação que ele fez contra Jó. E anda em companhia dos que praticam iniquidade e caminha com homens perversos? Quem que é o homem que faz essas coisas aqui, ó, como Jó? O que vocês querem, irmãos? Que acusação é essa? Se isso daqui é verdade, Deus mentiu. Tá vendo? O que o Leviatã não estava conseguindo fazer, ele pediu o auxílio do Bemote, que era Eliú, que estava preparado já, a besta da terra, para confundir. Tirar uma confissão de pecado de Jó, da fraqueza dele, fazer ele confessar para ir direto lá, o diabo voltar direto lá no trono de Deus e falar, e aí, seu servo confessou. Aí é claro que foi forjada uma confissão, mas ia enrolar para Deus se explicar. Ia ficar assim o argumento de Deus. Tá vendo? Vocês estão vendo, né? Deus não quer aceitar que ele perdeu. Mas todo mundo iria estar presenciando que foi forçado. Retiraram o argumento de Jó à força. Ou seja, ele estava querendo frustrar os planos de Deus. E Jó disse, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aí nós lemos do 1 ao 8, né? Por questão de resumo mesmo, já que tem que resumir, que já está bem grande o vídeo. Vamos ler do 35 ao 37. Mas você lê tudo, vai ter várias acusações indiretas aqui contra Jó. Vamos ler do 35 ao 37, dá vontade de ler tudo. Jó falou sem conhecimento e nas suas palavras não há sabedoria. Tomara fosse Jó provado até o fim. Claro, né? Porque se Jó é provado além das suas forças, Deus não seria fiel. E aí Jó iria ter que falar alguma coisa, confessar alguma coisa aí para ele ficar em paz. Porque Jó falou para os amigos dele, eu estou pior agora do que antes. Eles estavam torturando Jó, a alma de Jó. Porque ele respondeu como homem de iniquidade. E o que Deus falou? Jó falou que é reto na minha presença. O que ele o disse? Jó fala como homem de pecado. Pois ao seu pecado acrescenta rebelião entre nós. Aí já fez acepção de pessoas. Entre nós. Por quê? Eliú não está acusando os 3 amigos de Jó de falarem como loucos. Ou de falarem como homens que se vangloriam. Não, todas aquelas acusações que Eliú fez não eram contra os 3 amigos. Era contra Jó. A ira de Eliú contra os 3 amigos é porque ele não tinha mais instrumentos de tortura. Acabou agora, não tinham mais como arrancar as unhas de Jó, colocar agulha no meio dos dedos, sabe? Bater com martelo no joelho, acabou a tortura. Aí Eliú falou, deixa eu torturar mais um pouquinho. Tem que falar assim, irmãos, para certas pessoas entenderem. Como que pode uma pessoa se preparar para defender Eliú? Pois ao seu pecado acrescenta rebelião entre nós. Olha, esse pecador Jó quer trazer maldição para o nosso meio. Com desprezo bate ele palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Deus tem que interromper o discurso e tem que falar, quem que é esse daí? Eu nunca conheci. É isso que Deus está falando. Nunca conheci. Nem faz sacrifício por Eliú, que eu nunca conheci. E Eliú continua, irmãos. Disse mais Eliú, achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Irmãos, Jó é educado. Nesse discurso, você vê homens, pelo menos, ainda que homens com hipocrisia,
se achando sábio aos próprios olhos, não no caso de Jó, mas no caso dos 3 amigos de Eliú, homens que sabem fazer um debate. Ninguém interrompe ninguém. Jó poderia interromper Eliú aqui na hora e falar: onde, meu Deus, criatura, onde você tirou que eu estou falando que eu sou maior em justiça do que Deus? Criatura nojenta, da onde eu estou falando isso? Irmãos, eu não tenho a sabedoria de Jó, porque eu ia calar a boca de Eliú aqui. Mas está vendo quando você se cala, se humilha e deixa as coisas na mão de Deus? Quem calou a boca de Eliú foi Deus. Onde que Jó, irmãos, fez isso? Se Eliú falou a verdade, o diabo venceu só nessa frase aqui. Porque isso é uma blasfêmia. Por que dizes, de que me serviria ela, a justiça de Deus? Por que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que o meu pecado? Olha aí, comparando a justiça de Deus a nada. Dar-te-ei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Aí começou com aquele blá blá blá. Que Deus fala que é tudo palavras sem conhecimento. Irmãos, tá bem claro aqui ou não tá? Agora vocês podem ler o discurso de Eliú e vocês podem ler o livro todo. Eu acredito que vai ficar muita coisa clara. Amanhã eu vou continuar com esse assunto. Tem o discurso dos amigos de Jó, porque é diferente quando você tem contato com as minhas palavras, parafraseando o que eles falaram, e quando vocês têm contato com a leitura da palavra. Traz mais impacto. Entendeu? Então, o livro de Jó, ele é libertador em todos os sentidos. Veja, o Leviatã se levantou aqui no livro de Jó e tinha também um Bemote preparado, que é o Eliú. E olha só, o Bemote é a besta da terra do Apocalipse que tem chifres parecendo cordeiro, mas fala como dragão. Tá vendo como as coisas se encaixam? O discurso de Eliú, irmãos, ele é muito... Deus deixou Eliú falar para que a gente percebesse como os homens podem distorcer as palavras dos outros, querendo mostrar a sua sabedoria, defender a sua tese, engrandecendo a Deus, mas nunca falando o que é reto. E tem mais coisas, algumas delas eu já falei no primeiro vídeo, outras eu falei aqui como novidade, e tem outras coisas mais que a gente pode continuar vendo. Imagine se a gente for ler, por exemplo, ali Jó, nos capítulos 9, 10, 12, 13. Vocês vão ver que maravilha. Mostrando que todas as acusações que fizeram contra Jó são falsas. Isso nós vamos ler porque eu vou ler o discurso de Jó. Hoje eu vim preparado para ler os capítulos 9, 10, 11, 12 e 13. O que aconteceu? Nós lemos outros capítulos e esses ficaram para o próximo vídeo. Mas tudo bem, o vídeo encaixou do jeito que eu queria que ficasse. E a linha do tempo, lembra dela? Eu vou escrever uma hora ou outra, com mais tempo eu vou atualizar o meu comentário fixo, vou postar na comunidade do canal, mas vou fazer mapa mental e entrego para vocês, direitinho. O porquê que o livro de Jó é tão importante? Porque o livro de Jó, ele está na Bíblia inteira. Você vai entender isso. Leia o livro de Jó, baseado aqui nos estudos que eu estou mostrando para vocês. Vocês vão ver nitidamente o mundo hoje, as religiões, os falsos profetas, os bodes guias. Você vai ver coisas em você que não presta. E isso vai ser calibrado. Você vai perceber que as palavras de Salmos, de Eclesiastes, de Provérbios, de muitos profetas foram faladas baseadas no livro de Jó. O livro de Jó está dentro do Apocalipse. O livro de Jó criou raízes em toda a palavra. Até os argumentos dos amigos de Jó e de Eliú foram usados, só que foram usados, aplicados de maneira correta. É verdade ou não é que o justo vai ser desarraigado da terra e que Deus fere a casa dos ímpios e que
A alegria dos ímpios vão durar só por um tempo. Isso é verdade ou não é? Tudo isso é verdade. O que não era verdade na vida de Jó. Mas tudo isso era verdade. Os 3 amigos de Jó tinham sabedoria. Eles tinham entendimento porque eles olharam para algum livro misterioso, né, chamado de livro de Enoque, que quase ninguém aceita, mas eles olharam para um livro e adquiriram sabedoria. O problema, irmãos, é que eles não deixavam a sabedoria deles ser tratada. A palavra-chave desse vídeo: Eliú. Se Eliú convenceu Jó de todos aqueles pecados, todos os que eu li e os que eu não li, Deus estava mentindo no início do livro. Se Eliú convenceu Jó de todos aqueles pecados, Eliú era para receber o testemunho. Essa é a frase-chave. Deus era para falar: tá vendo meu servo Eliú? Reto, íntegro, se desvia do mal. Não há ninguém na terra como ele. Deus está falando: Eliú não é como Jó, porque Deus deu o testemunho de Jó. Deus está falando: Eliú não é como Jó. E as pessoas estão falando: Eliú convenceu Jó do seu pecado de soberba. A teologia de Eliú não era o que Deus estava apresentando. Tipo assim, eu vou colocar essas desgraças desse cativeiro em Jó para mostrar como ele vai se engrandecer, confiar nas suas obras, se achar cheio de si, justo, reto aos próprios olhos, vai me condenar para se justificar, e aí eu vou ter que repreender Jó. Esse é o meu desígnio, o meu plano. Essa é a teologia de Eliú, uma grande furada, uma teologia que muitos pregam, aceitam, acham isso bonito, se esquece até do principal discurso da Bíblia. O principal discurso do livro de Jó é o discurso de Deus. É o que estava oculto. Diante de todos foi revelado para nós. Nós temos o discurso de Deus no início e no final. Como a gente vai se esquecer das próprias palavras e testemunho de Deus e defender um bemute da vida? Isso mostra, irmãos, como tem pessoas que a besta da terra, o falso profeta, não vai ter muita dificuldade de enganar. Isso mostra pra gente. Ensina tantas coisas pra gente, tantas. E aí, uma hora ou outra, nós vamos chegar nos exemplos dos salmos inspirados pelo livro de Jó, dos provérbios, exemplos lidos, assim, para vocês verem mesmo que é a mesma frase. Você fala: meu Deus, aqui, ó, esse salmo todinho foi construído baseado nessa palavra aqui, ó. Começou com essa frase. Só que aí, irmãos, o tempo avançou, Deus continua derramando a sua sabedoria no povo, tem mais contexto, tem mais histórias, então a sabedoria do homem acaba aumentando. Então tá, irmãos, obrigado pela paciência, acredito que valeu a pena. Nessa semana, você pode ouvir o livro de Jó e vai tirando os ensinamentos do livro. Vai aprendendo, vocês vão ver que vai valer a pena. É o meu livro predileto. Quando eu digo Jó é o meu livro predileto, eu estou dizendo, eu gosto de todos os profetas. Porque Jó está em todos os profetas. Jó está no Apocalipse. O acusador dos nossos irmãos, dia e noite. Aonde foi a primeira vez que isso aparece? Em Jó. Então tá, irmãos, muito obrigado, tá? Deixa os comentários. Rapidamente aqui eu quero agradecer todos os irmãos que têm contribuído na minha vida, no Brasil. Pessoas que estão no grupo, pessoas que não estão no grupo, me ajudaram, me ajudam o tempo todo. Irmãos, irmãs, minha vida toda tem sido sustentada por esses irmãos. Eu agradeço, tá bom? Tenho que agradecer em alguns vídeos. Vou deixar também o link do grupo que criaram para mim, porque aqui no Brasil eu vivo através dessas ofertas, dessas contribuições. Monetização do canal não ajuda quase nada para mim, irmãos. Quase nada. Tem uma leve ajuda, mas se fosse só pela monetização do canal, eu não pagaria nenhum aluguel. Os irmãos mesmo que me ajudam. Então fica a minha gratidão em nome do Senhor para todos. E vou deixar o link na descrição, caso você quiser ajudar.
Tem pessoas que me ajudam até hoje, tem pessoas que me ajudaram durante um tempo, tem pessoas que me ajudaram muito, outras me ajudaram pouco. Pouco, digo, comparando com as que eu julgo ter ajudado muito, porque a gente sabe qual é a instrução de Deus sobre isso, né? Mas o que importa é que essas pessoas me ajudaram e Deus viu tudo isso daí, tá bom? Eu vou deixar o link. Algumas pessoas perguntam como elas podem me ajudar. Nos comentários não posso responder, passar Pix, essas coisas todas. Alguns irmãos falam, me passa o seu Pix para me te ajudar, irmão. E no comentário, isso não é conveniente, né? Soa como mercadejar a palavra de Deus. Tem uma maneira certa da gente contribuir na obra, né? E aí eu vou deixar o link para vocês. Tem mais ou menos um ano que eu não deixo nada nos vídeos, nem link, nem nada. Eu só agradeço, porque eu tenho o que é suficiente. Mas a gente pode agradecer, mais pessoas podem entrar. Algumas também são impedidas de ajudar, outras param de ajudar porque ficam... elas se sentem magoadas com algumas coisas que eu falo no canal, aí param de ajudar. Então o convite sempre tem que estar sendo feito, né? Dessa vez eu fiquei quase um ano sem falar nada, só agradecendo. Em alguns vídeos eu vou renovar ali os links e aí eu posso apontar os vídeos para os irmãos que querem entrar e me ajudar. Porque é através dessa ajuda que eu posso ter tempo para estudar e ensinar os irmãos. Tá bom? Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe.